O segundo livro de Samuel, capítulo 1. Davi mata o amalequita que lhe traz a notícia da morte de Saul. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e ficando Davi 2 dias em Ziclague, sucedeu ao 3º dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele lhe disse: escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e as trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera a nova: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um homem estrangeiro amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos jovens e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: o seu sangue seja sobre a sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. O pranto de Davi por Saul e por Jonatas. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: ó, ornamento de Israel, nos seus altos fui ferido, como caíram os valentes. Não o noticies em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte se não separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhos de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. 2 Samuel, capítulo 2. Davi é aclamado rei de Judá. E sucedeu, depois disso, que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom.
E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jazreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi. Rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes, Gileade, são os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes, Gileade, e disse-lhes: benditos sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência a vosso senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei esse bem. Porquanto fizeste isso, esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes. Pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim, rei sobre si. Abner faz Isbosete rei de Israel. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim. E o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo o Israel da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá 7 anos e 6 meses. Vitória de Davi sobre Isbosete. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Maanaim, a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão. E pararam estes desta banda do tanque e os outros daquela banda do tanque. E disse Abner a Joabe: deixa levantar os jovens e joguem diante de nós. E disse Joabe: levantem-se. Então se levantaram e passaram por conta 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filhos de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada pelo lado, e caíram juntamente de onde se chamou aquele lugar Eucate Azurim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. E Azael seguiu após Abner, e não declinou de detrás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: és tu, Azael? E disse ele: eu sou. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança mão de um dos jovens, e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de trás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te de detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, seu irmão? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com o conto da lança pela 5ª costela, e a lança lhe saiu por detrás. E caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam no lugar onde Azael caiu e morreu, paravam. Porém Joabe e Abisai seguiram após Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram de trás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura?
E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de seguir a seus irmãos? E disse Joabe: vive Deus, que se não tivesses falado já desde pela manhã, o povo teria cessado, cada um de seguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus filhos toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão, caminharam por todo o Bitron, e vieram a Manaim. Também Joabe se tornou de seguir a Abner, e ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens, além de Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens, que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. 2 Samuel, capítulo 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amon de Ainoã. E a Jezreelita, e seu segundo Quileabe de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto Adonias, filho de Agite, e o quinto Cefatias, filho de Abitaiu, e o sexto Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. Abner faz aliança com Davi. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá, e disse Isbosete a Abner: por que contrataste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão que pertença a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul seu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje buscas motivos para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner e outro tanto, que como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque o temia. Então ordenou Abner, da sua parte, mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse: comigo faze a sua aliança, e eis que a minha mão será contigo, para tomar a ti todo o Israel. E disse Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é: não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete e atirou a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Ia com ela seu marido, caminhando e chorando de trás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te agora, volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner
o mesmo aos ouvidos de Benjamim, e foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi a Hebrom, e 20 homens com eles. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi: Eu me levantarei e irei, e ajuntarei ao rei meu senhor, todo Israel, para fazerem aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e foi-se ele em paz. Joabe mata Abner à traição. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque este o tinha despedido, e se tinham ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei e o despediu, e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, por quê? Pois o despediste de maneira que se fosse assim livremente. Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, e saber a sua saída e a sua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde os poços de Sira, sem que Davi o soubesse. Tomando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali, pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi depois, ouvindo, disse: Inocentes somos eu e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fique-se sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se atenha a bordão, nem quem caia a espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abissai, seu filho, mataram a Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai as vossas vestes e cingi-vos de panos de saco e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: Não morreu Abner como morre o vilão? As suas mãos não estavam atadas, nem os seus pés carregados de grilhões de bronze, mas caístes como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou, dizendo: Assim Deus me faça e outro tanto, se antes que o sol se ponha eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez, pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Eu hoje estou fraco, ainda que seja ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. 2 Samuel, capítulo 4. 2 servos de Isbosete o matam e trazem a cabeça a Davi. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas, e era o nome de um Baaná e o nome do outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita,
dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinha fugido os beerotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até ao dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. A sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimon, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama, deitado na sua recâmara, e o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça. E tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície, e trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, seu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua semente. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filho de Rimon, o Beerotita, disse-lhes: Vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Pois se aquele que me trouxe novas, dizendo, eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclague, cuidando ele que eu por isso lhe desse alvíceras. Quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus jovens que os matassem, e cortaram-lhe os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebrom. 2 Samuel, capítulo 5. Davi é constituído rei de todo Israel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram, dizendo: Eis-nos aqui seus ossos e sua carne. Somos, e também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. E ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 7 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, e a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nessa casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém.
E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhes nasceram em Jerusalém: Samua e Sobabe, e Natã e Salomão, e Ibar e Elisua, e Nefeg e Jafiá, e Elisama e Eliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregar-mos nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal Perazim e feriu-os ali. Davi e disse: Rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e a seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há que ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. 2 Samuel, capítulo 6. Davi traz a arca para Jerusalém. E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de maneira que faia, com harpas e com saltérios e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levando Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi,
Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, a mim, antes do que seu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. Livro de 2 Samuel, capítulo 7. Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E sucedeu que, estando o rei Davi em casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em uma casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo, a Davi: assim diz o Senhor: edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí seus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando seus dias forem completos e vieres a dormir com seus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de ti. Seu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxestes até aqui?
E ainda foi isso pouco aos seus olhos, Senhor Jeová, senão que também falasse da casa do seu servo para tempos distantes? É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová? E que mais te falará ainda Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra e segundo o seu coração, fizeste toda essa grandeza, fazendo-a saber a seu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus, senão só tu. Segundo tudo o que temos ouvido com nossos ouvidos, e quem há como seu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para o seu povo. E a fazer-se um nome, e a fazer-vos essas grandes e terríveis coisas para a sua terra, diante do seu povo, que tu resgatastes do Egito, desterrando as nações e a seus deuses. E confirmaste a seu povo Israel por seu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizestes o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca de seu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como tens falado. E engrandeça-se o seu nome para sempre, para que se diga, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de seu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo, edificar-te-ei casa. Portanto, o teu servo achou no seu coração o fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as suas palavras são verdade, e tens falado a seu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de seu servo, para permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a sua bênção será sempre bendita a casa do teu servo. 2 Samuel, capítulo 8. As vitórias de Davi sobre várias nações. E sucedeu, depois disso, que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg Amá das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu um cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavalos e 20.000 homens de pé. E Davi jarreou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém, Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco. E os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. E na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara.
da Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filhos de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os ciros no vale do Sal, a saber, a 18.000. E pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Aiude, era cronista. E Zadoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaía, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. 2 Samuel, capítulo 9. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E lhe disse o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo seu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lo-debar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, seu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é seu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de seu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e seus filhos e seus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de seu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de seu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará seu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. 2 Samuel, capítulo 10. Davi derrota os amonitas e os sírios. E aconteceu, depois disso, que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor: Anum, porventura, honra Davi a seu pai aos seus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transformá-la? E para transtorná-la?
Então tomou Naum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. O que fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos ciros de Bet-Reob e dos ciros de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os ciros de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os ciros. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os ciros forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele à peleja contra os ciros, e estes fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os ciros fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os ciros que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou Hadadezer e fez sair os ciros que estavam na outra banda do rio, e vieram a Elã. E Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que, informando Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão, e veio a Elã. E os ciros se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram contra ele. Porém os ciros fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os ciros aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que havia ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os ciros de socorrer mais aos filhos de Amon. 2 Samuel, capítulo 11. Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi. E disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra.
Depois disse Davi a Urias: desce à sua casa e lava os seus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguarias do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à sua casa? E disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá fica em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela sua vida e pela vida da sua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar no muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubessete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora, e de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os seus servos, desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos seus olhos, pois a espada tanto consome esse como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias seu marido era morto, lamentou a seu senhor. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher. E ela lhe deu um filho, porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel capítulo 12. Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele, e com seus filhos igualmente, e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu.
Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da sua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei suas mulheres perante os seus olhos, e as deitarei a seu próximo, o qual se deitará com as suas mulheres perante o sol. Porque o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou o seu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com esse feito desse lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou, e o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Davi conquista Rabá. Entretanto pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: Pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma-a, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras, e
talhadeiras de ferro e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi a todo o povo para Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 13. Amon ama a Tamar e comete incesto. E aconteceu, depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tu, de manhã em manhã, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Amon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na sua cama e finge-te doente. E quando seu pai te vier visitar, dize-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Amon, seu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. E tomou massa e a amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a assadeira e os tirou diante dele. Porém ele recusou comer. E disse Amon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da sua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e os trouxe a Amon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e deitou com ela. Depois, Amon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despires assim. Maior seria este mal do que o outro, que já me tens feito. Por que não lhes quis dar ouvido? E chamou a seu moço que o servia e disse: deita esta fora e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis com capas. E seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Anon, seu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o seu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém Absalão não falou com Amon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia a Amon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Absalão mata Amon. Absalão mata Anon.
E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim. E convidou Absalão a todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei e disse: Eis que seu servo tem tosqueadores. Peço que o rei e os seus servos venham com seu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E instou com ele. Porém, ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Quando não deixa ir conosco Amnon, meu irmão? Porém o rei lhe disse: Para que iria contigo? E instando Absalão com ele, deixou ir com ele a Amnon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri a Amnon. Então o matareis, não temais. Porventura não sou eu quem vos ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova a Davi, de que se dizia: Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amnon, porque assim o tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe meta, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: Morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. E Absalão fugiu, e o jovem que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis que vêm os filhos do rei, conforme a palavra do seu servo. Assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. Absalão foge para Talmai e depois volta para Jerusalém. Assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi trouxe Dó por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur, e esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. 2 Samuel, capítulo 14. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, veste de luto e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E entra ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher Tecoia falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade que sou uma mulher viúva e morreu meu marido. Tinha, pois, a sua serva 2 filhos, e ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a sua serva, e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos por causa da vida do seu irmão. E quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para sua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: A injustiça, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fica inculpáveis. E disse o rei:
Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: ora, lembre-se o rei do Senhor seu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem a deitar-nos a perder, e não destruam meu filho. Então disse ele: vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de seu filho. Então disse a mulher: peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele: fala. E disse a mulher: por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas desterradas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas ideará pensamentos para que se não desterre dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: falarei, pois, ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da tua serva? Porque o rei ouvirá para livrar sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus? Dizia mais a sua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso. Porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: vive a sua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas essas palavras, para que eu virasse a forma desse negócio. Joabe, seu servo, fez isso. Porém, sabe a meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: eis que fiz isso. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou e o agradeceu ao rei e disse: hoje conheceu o seu servo que achei graça aos seus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: torne para sua casa e não veja minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando tosquiava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosquiava. Pesava o cabelo de sua cabeça 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. E esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei. Porém não quis vir a ele. E enviou ainda 2ª vez e, contudo, não quis vir. Então disse a seus servos: vedes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele, ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa, e disse-lhe: por que puseram seus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe: para que vim a Jesur? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então entrou Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele entrou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto, em terra, diante do rei, e o rei beijou a Absalão.
2 Samuel capítulo 15. A rebelião de Absalão e a fuga de Davi. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os seus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto, que votei ao Senhor. Porque morando eu em Jesur, na Síria, votou a teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão espia por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Giló. Estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os seus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a seu lugar. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois força minha é ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar seus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o seu servidor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai o geteu e todos os seus homens e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus,
E puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se porém disser assim, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok: o sacerdote não és tu, porventura o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Ahimaás, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorei nas campinas do deserto, até que tenha novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que conjuram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a veste rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, seu servo, como fui dantes servo de seu pai, assim agora serei seu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e Abiatar, sacerdotes? Eis que então também ali com eles seus 2 filhos, Ahimaás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar, pela mão deles, aviso-me, mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Husai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 16. Davi é enganado por Ziba e amaldiçoado por Simei. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, e com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isso? E disse Ziba: os juramentos são para a casa do rei, para os montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem, os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de seu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino e que eu ache graça aos seus olhos, ó rei, meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei. Davi ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, seu filho, e eis que agora, na sua desgraça, porém és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Geruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria: por que assim o fizeste?
Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que descendeu de mim, procura minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim? Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: Porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia? Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Os conselhos de Aitofel e Usai dão a Absalão. Os conselhos que Aitofel e Usai dão a Absalão. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Usai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Usai a Absalão: Viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Usai: É esta a sua beneficência para com seu amigo? Por que não fosse com seu amigo? E disse Usai a Absalão: Não, senão daquele que elegeu o Senhor, e todo este povo, e todos os homens de Israel dele serei, e com ele ficarei. E demais disso, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de seu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Entra as concubinas de seu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com seu pai, e se fortalecerão as suas mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias como se a palavra de Deus se consultara, tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para com Absalão.